Olá, eu tive uma experiência inesquecível, que foi a sessão de cinema dos 50 anos de Tubarão, de Steven Spielberg. Sim, agora eu posso dizer para os meus filhos, meus netos, que eu vi no cinema o filme que inaugurou a era dos blockbusters. Vamos falar sobre esse clássico que completou 50 anos. Júnior Guimarães, tomada 1. O filme conta a história de uma cidade de veraneio onde ocorreu um possível ataque de tubarão, mobilizando o xerife Brody, interpretado por Roy Scheider, a tentar bloquear a praia, mas é impedido pela prefeitura local para não atrapalhar o turismo da cidade. Quando novos ataques acontecem, o xerife e sua equipe partem para caçar o tubarão assassino. Na primeira metade da década de 1970, o Steven Spielberg era apenas um jovem cineasta que só tinha feito um telefilme e um filme para cinema. Um deu certo e o outro nem tanto. Mas a Universal apostou no jovem Spielberg, que queria muito fazer esse filme, que era baseado no livro de Peter Benchley. E, muito empolgado, ele tocou o projeto como ele quis, da forma mais realista possível, levando as filmagens para o oceano. Foi a primeira vez que um cineasta fez isso. Mal sabia em que barco ele estava se metendo, porque as filmagens foram caóticas, com câmeras caríssimas que estragaram na água, tubarões mecânicos que deram problema e afundaram também, o tempo que não deixava a equipe filmar direito por causa do vento e das ondas, e eles tinham que voltar no outro dia. Mas o Spielberg era tão apaixonado pelo projeto que os problemas ele já tinha. Ele lutou pelas soluções. Com as câmeras, por exemplo, eles tiveram que criar um tipo resistente à água para ver se dava certo. Mas o melhor de todos foi como o diretor conseguiu contornar a ausência do tubarão mecânico em várias cenas. Ele apostou no poder da sugestão, ou colocando a visão do tubarão, ou colocando objetos em movimento simbolizando a presença do bicho. Assim, por força dos acontecimentos, ele acabou transformando o tubarão em uma força sempre presente, sem precisar aparecer. E com a ajuda de um elemento chave, de que vou falar mais tarde, o resultado superou todas as expectativas. E esse poder da sugestão já é mostrado na primeira cena, que aliás tem uma das mortes mais famosas do cinema. Tubarão se divide em duas partes praticamente iguais em duração, como se fosse dois filmes em um só. Na primeira metade, nós somos apresentados ao elenco e à trama do filme, que é essa investigação, a ameaça que matou a jovem do início. Conhecemos o trio principal, o xerife Brody, interpretado por Roy Scheider, o cientista Hooper, interpretado por Richard Dreyfuss, e o pescador Quint, interpretado por Robert Shaw, que para mim é a maior atuação do filme. E tem um personagem desprezível, que é o prefeito Larry, interpretado por Murray Hamilton, que acaba sendo um vilão involuntário, pois ele é contra as medidas de segurança propostas pelo xerife e é a favor da liberação das praias, mesmo sabendo que morreu uma pessoa. Tudo para não perder os turistas. É um misto de sensações, apreensão, medo e impotência diante de uma força política que negligencia a própria população. E nesse cenário, o tubarão vai aparecendo aos poucos, em momentos bem pontuais, de mansinho. E entre uma aparição e outra, o Spielberg vai construindo o seu suspense, sempre alimentando essa atmosfera de iminência de que qualquer coisa pode acontecer. E uma hora acontece. A segunda metade é onde acontece o primeiro momento otimista do filme, que é quando finalmente é tomada a decisão de fazer alguma coisa e o trio principal parte em busca de desafiar a criatura. Só que ao mesmo tempo que surge esse otimismo, o próprio enquadramento de câmera sinaliza que eles podem estar indo para uma armadilha, já que eles estão entrando na casa do inimigo. E é nessa segunda parte que o tubarão surge em toda a sua glória. O mais incrível é que a direção do Spielberg não parece a direção de um iniciante, porque ele demonstra aqui um domínio narrativo gigantesco e um instinto criativo que fez toda a diferença, mesmo em um ambiente com tantas provações. Mas ele conseguiu fazer desse limão uma baita limonada. E a maior inspiração de Tubarão é justamente o primeiro trabalho de Spielberg atrás das câmeras,
Encurralado, onde ele já demonstrava essas qualidades ao mostrar uma perseguição em terra. E ao levar essa narrativa ao mar, ele se auto-aprimorou e entregou o que talvez seja o seu filme mais bem dirigido até hoje. E a pessoa que mais ajudou o cineasta a bater essa limonada foi a editora Verna Fields, a lendária Mother Cutter, que usa os cortes para nutrir o suspense sugestivo, fortalecendo uma presença espiritual do tubarão em toda a atmosfera do filme, compensando a ausência física do animal. Verna Fields entregou uma obra de ritmo enxuto, embora ela tivesse que tirar leite de pedra com o material que ela recebia, que era escasso, já que eles não conseguiam filmar muita coisa num dia só devido aos problemas técnicos. Mas valeu a pena. And the winner is Verna Fields for Jaws. I say thank you. O diretor de fotografia Bill Butler foi um dos que mais sofreram nas filmagens, porque ele precisou solucionar os problemas das câmeras e ainda conseguir criar imagens espetaculares e cheias de simbolismos, que consolidam essa sugestão que eleva o suspense, além, claro, de todas as tomadas envolvendo o tubarão, desde a primeira pessoa até as cenas abertas. A sequência do ataque final é de arrepiar. Agora, lembra do elemento-chave de que falei mais cedo? Pois é, esse elemento-chave é a trilha sonora, que, segundo as palavras do próprio Steven Spielberg, é responsável por 50% do sucesso do filme. Quando o diretor ouviu aquelas duas notas características do tema de Tubarão, ele perguntou para o compositor John Williams: legal, e o resto da música? E o compositor respondeu: a música é essa. E o Spielberg ficou meio... Só que quando essas duas notas se incorporaram no filme, a magia aconteceu. John Williams não fez só a música principal de Tubarão, ele fez a música definitiva de qualquer tubarão. Uma música que ficou entranhada no imaginário popular e que marcou para além da cultura pop. Agora, como é que o cara sabia que só essas duas notas com esse instrumento faria tudo isso? Só mesmo um gênio como John Williams, que pra mim é o maior compositor de trilha sonora de todos os tempos. And the winner is John Williams the Jaws. E assim, com tantos talentos grandiosos envolvidos, é que não foi feito só um marco nos filmes sobre animais assassinos. Tubarão mudou o cinema para sempre. A Universal gastou pesado com marketing, com vários anúncios de televisão, convidando o pessoal para assistir Tubarão no cinema, lançou o filme em centenas de salas simultâneas, que era uma prática incomum na época, e também lançou o filme no verão americano ao invés do inverno, como era antes. Mal sabiam eles que eles estavam inaugurando um novo modelo de lançamento no cinema. Sabe essa cultura que nós temos de filme de verão, de cinema em massa, de marketing pesado, expectativa para a gente ver um filme no cinema, de ter aquela experiência coletiva inesquecível em tela grande? Pois é, foi aqui que tudo começou. Por isso que Tubarão é amplamente considerado o primeiro blockbuster da história do cinema. Esse filme é tão atemporal que ele voltou a ser lembrado lá em 2020 com a pandemia do Covid-19, que foi um período tenebroso na história, onde muitas mortes aconteceram porque vários governantes negligenciaram a própria população por ignorarem todos os alertas científicos em nome da economia. Lembra alguma coisa? E é claro que eu tenho na minha videoteca o DVD de Tubarão, de 1975, que para mim é um dos maiores significados de cinema. Um filme que mudou Hollywood para sempre e que continua sendo modelo não só de filme de animais ou filme de terror, mas de filmes há 50 anos. Is a perfect engine, an eating machine. E é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Então aperta no like, compartilha nas redes sociais, nos grupos de cinema, da família, dos amigos e de outros fãs de Tubarão ou fãs de outros filmes clássicos do cinema. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos, tá bom? No mais, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, por permanecerem comigo até aqui, mesmo que tenha sido poucos vídeos nesse ano, mas ano que vem tem mais, vai ter mais vídeos, vai ter mais lives e vai ter novos formatos também, tá bom? Então, continuem comigo que
vocês não vão se arrepender, tá bom? Beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo e feliz 2026. Um brinde a todos nós. Tchau!